Sempre que vemos listas dos países mais católicos do mundo, o Brasil figura na primeira posição. México, Filipinas, Estados Unidos e Itália fecham o top 5, mas apenas metade dos brasileiros se declaram católicos e apenas 20% dos Estados Unidos. Por isso, é interessante vermos quais os países mais católicos por porcentagem da população. 25º lugar, Espanha. O catolicismo tem uma longa história na Espanha, que remonta da época do Império Romano. A partir do século XVI, a Espanha desempenhou um papel fundamental na reafirmação dos dogmas católicos em meio ao surgimento do protestantismo. O país foi fundamental na disseminação do catolicismo pelo mundo, tanto que vários países que aparecerão nessa lista são frutos da colonização espanhola. Embora a religião tenha diminuído no país, 70,6% dos mais de 47 milhões de espanhóis se declaram católicos. Mas segundo o Centro de Investigações Sociológicas da Espanha, apenas 19% frequentam a igreja regularmente. 24º lugar, Luxemburgo. A história da igreja em Luxemburgo remonta ao século IV e está presente nas tradições do país. Nos últimos anos, porém, a prática religiosa tem diminuído em Luxemburgo e o número de pessoas sem religião aumentou. Mesmo assim, 73,2% dos 633 mil habitantes do país se dizem católicos. 23º lugar, Liechtenstein. Temos aqui um pequeno país europeu com apenas 38 mil habitantes, dos quais 73,4% são católicos. O Principado tem o catolicismo como religião oficial. Importante ressaltar que esses dados podem ser divergentes de uma fonte para outra, e o que as pessoas declaram em censos nem sempre é a realidade. 22º lugar, Colômbia. Fruto da colonização espanhola, teremos vários no vídeo, a Colômbia recebeu o catolicismo no século XVI com a chegada dos espanhóis, e daí em diante a igreja esteve presente na construção do país. Em 1991, a Constituição colombiana oficializou a separação entre igreja e Estado, mas 73,7% dos 50 milhões de colombianos se declaram católicos. 21º lugar, Equador. O catolicismo chegou na América Espanhola no século XVI, e eu não vou ficar repetindo isso em todos os países frutos da colonização da Espanha que aparecerem no vídeo. A fé católica é professada por 74,3% dos 17,6 milhões de equatorianos. 20º lugar, Bolívia. País isolado do mar, tem uma população de aproximadamente 11,8 milhões de pessoas, das quais 74,4% se declaram católicos. 19º lugar, Itália. Quando se estuda a história da Itália, se estuda a história da Igreja, e quando se estuda a história da Igreja, se estuda a história da Itália. Não há muito o que dizer. O país que abriga a Igreja de Roma tem o catolicismo presente na arte, filosofia, literatura e, embora o número de católicos tenha diminuído, 75,2% dos italianos ainda professam a religião. 18º lugar, Seychelles. É um tanto quanto surpreendente um país que passou por colonização francesa e britânica estar na lista. Os missionários católicos chegaram por lá no final do século XVIII e início do século XIX.
construíram escolas e hospitais, e hoje 76,2% dos 93 mil habitantes do arquipélago professam a fé católica. 17º lugar, Peru. 76,7% dos 33 milhões de peruanos se dizem católicos. Entretanto, os rituais e cerimônias ligados à mitologia andina são fortes no país e acontece por parte de muitas pessoas a mistura de características das duas religiões, o sincretismo religioso. 16º lugar, Lituânia. Um país que me surpreendeu por estar nesta lista é a Lituânia, onde a igreja sofreu duras perseguições quando o país foi ocupado pela União Soviética. Mesmo com isso, o catolicismo ainda desempenha um importante papel no país e dos seus 2,7 milhões de habitantes, 77,2% são católicos. 15º lugar, Cabo Verde. Fruto da colonização portuguesa, 77,3% dos 500 mil habitantes de Cabo Verde professam a fé católica. O catolicismo é antigo no país e chegou por lá em 1456 junto com os portugueses que descobriram as ilhas e inclusive estavam desabitadas. 14º lugar, Filipinas. Um dos 2 países da Ásia de predominância cristã, o outro ainda aparecerá na lista, as Filipinas são fruto da colonização da Espanha, que chegou no país no século XVI, levando consigo o catolicismo. Cerca de 77,6% dos 113 milhões de filipinos se declaram católicos. 13º lugar, México. Outro filho da Espanha na lista, 77,7% dos 126 milhões de mexicanos se dizem católicos. Em termos absolutos, é o segundo país com o maior número de católicos no mundo. 12º lugar, Irlanda. Mesmo com décadas de repressão por parte dos britânicos, a Igreja Católica na Irlanda sobreviveu através da força popular, e mesmo com muitos irlandeses abandonando a religião nos últimos anos, 78,3% deles ainda se declaram católicos. 11º lugar, Portugal. Portugal, a nação em que os reis não usavam coroa porque era Nossa Senhora da Conceição quem era coroada. Não é necessário falar da importância e da ligação entre a Igreja e Portugal, não é mesmo? É certo que nos últimos anos o número de católicos diminuiu no país, mas ainda assim 81,1% dos portugueses se declaram católicos. Você que é de Portugal e está assistindo este vídeo, comenta aí sobre os católicos que realmente vão à missa com frequência. Eles diminuíram muito por aí? 10º lugar, Croácia. Eu sinceramente não esperava a Croácia nesta lista, e como tradição, toda vez que a Croácia aparece eu tenho que lembrá-los que só faltavam 4 minutos. O catolicismo desempenha um importante papel na história e cultura dos croatas. O padroeiro do país é São José. 86,3% dos cerca de 4 milhões de croatas se dizem católicos. 9º lugar, Mônaco. O Principado de Mônaco prevê em sua Constituição o catolicismo como sua religião oficial. 87% dos pouco mais de 36 mil habitantes da pequena nação são católicos. O grande boom econômico que o país teve após o período pós-guerra não contribuiu para o enfraquecimento da religião no país. Pelo contrário, as antigas tradições católicas continuam vivas. 8º lugar, Andorra. Situada entre França e Espanha, Andorra é um pequeno país com uma área de apenas 468 km²
e uma população de cerca de 77 mil habitantes, dos quais 88,5% são católicos. Um fato interessante é que Andorra é uma diarquia, ou seja, tem 2 chefes de Estado e um deles é um bispo. 7º lugar, Paraguai. Cerca de 89% dos 7 milhões de paraguaios se identificam como católicos. A influência da Igreja remonta ao período dos missionários jesuítas e está atualmente inserida em todas as esferas da sociedade paraguaia. A mais importante igreja do país é a Catedral Metropolitana de Assunção. 6º lugar, Argentina. Outro país da América Espanhola na lista, desta vez a Argentina, com 89% da população se declarando católica. A população do país é de 45,5 milhões de pessoas. O país tem uma forte tradição católica com diversas igrejas e santuários que atraem peregrinos de todo o país e também do mundo. 5º lugar, Malta. Segundo a tradição, o próprio apóstolo São Paulo fundou a Diocese de Malta no ano 60. O catolicismo está amplamente presente em toda a história da nação. O pequeno país insular se localiza no mar Mediterrâneo. Dos seus 514 mil habitantes, 92% são católicos. 4º lugar, Polônia. A Polônia é o país mais católico do mundo com um tamanho relevante. 92,9% dos 37 milhões de poloneses se declaram católicos. A Igreja, junto com o Papa João Paulo II, que inclusive era polonês, foi fundamental na luta contra o regime comunista no país. Um dado interessante é que 83% dos poloneses fazem jejum na Sexta-feira Santa. Para um efeito de comparação, eu fiz uma enquete para saber sobre esses dados no Brasil. Antes do top 3, já deixe a sua inscrição aí para que mais conteúdos como este sejam produzidos. 3º lugar, Timor-Leste. Eu sinceramente não esperava Timor-Leste na lista, até mesmo pela sua localização. Mas o fruto da colonização portuguesa não poderia ser outro. 96,9% dos 1,3 milhão de timorenses são católicos. 2º lugar, San Marino. Localizado dentro da Itália, San Marino é considerado o estado nacional mais antigo do mundo. Possui apenas 61,2 km². O microestado tem aproximadamente 34 mil habitantes, dos quais 97% se declaram católicos. 1º lugar, Vaticano. Em primeiro lugar, não causa muito entusiasmo e era meio lógico que seria o Vaticano, e nem tenho o que falar sobre isso, pois 100% do país é católico. Qual país mais te surpreendeu?